Paredes pretas, luzes, louvores repetitivos, uma retórica convincente, uma palavra que acalenta a alma. Será que estamos diante de uma nova fase da adoração no meio cristão, adoração legítima, ou será que estamos vivendo diante de estratégias vazias? Esta é uma pergunta que eu quero fazer para você. Se você puder, já deixa aí os seus comentários. E eu gostaria também de te mostrar um vídeo emocionado, verdadeiro, autêntico, como há muito tempo eu não via, do pastor Luiz Saião. Ele que é um homem que não procura treta, um homem na dele, um cara tranquilo, mas muito conhecido, participou de traduções de Bíblias, hebraísta, um teólogo, um erudito, que pastoreia uma igreja também, Igreja Batista Nações Unidas, lá em São Paulo. Então ele é um homem de Deus, que traz esse desabafo emocionado, verdadeiro para nós. Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero saber se você está bem, se está tudo certo, espero que sim. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal do Projeto Celeiro. Eu sou Lucas Matos e eu vou te pedir para que você deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para nos ajudar a crescer, a levar essas mensagens adiante. E eu também vou pedir para você nos procurar nas nossas outras redes sociais, @o Projeto Celeiro. Amém? E também uma outra coisinha, esse vídeo é um react, então é provável e possível que eu vá pausando os vídeos para fazer algumas colocações, beleza? Mas vou tentar pausar ao mínimo. Então, vamos para o vídeo. Os pastores, os pregadores, os teólogos, os professores falaram assim, olha, a gente precisa dar um jeito de fazer a coisa acontecer na igreja. Então vamos mudar as luzes, vamos fazer uma programação assim, vamos botar a parede preta, branca, lilás, vermelha, vamos estudar técnicas de neurolinguística, vamos fazer não sei o quê, porque você tem, que dar um jeito. Então entra a psicologia, técnica de marketing, um monte de coisa. Isso aí é verdade, assim, no nosso tempo a gente tem vivido isso. E é um papo que rola, inclusive, nos corredores de seminários, nas conversas pastorais. Isso é o que tem acontecido, estratégias. O que a gente vai fazer para fazer a coisa acontecer? Eu mesmo já me vi muitas vezes nesse papo, já fiz, eu confesso o meu pecado, porque nós que somos pastores nos deparamos com grandes dificuldades financeiras, dificuldades de motivação, muita cobrança. A gente quer ver o projeto crescer, mas às vezes isso acaba sendo maior que o nosso desejo de adorar o Senhor. Isso é muito perigoso. Eu falo como alguém que já viveu isso e que hoje busca com sinceridade viver uma fé mais genuína, mais simples, mais entregue ao Senhor, para que esse tipo de situação não se torne algo obsessivo e que estrague aquilo que o Senhor quer falar com a igreja dele através da congregação que eu pastoreio. Então, você que é pastor, você que é líder, tome muito cuidado com essas questões. Vamos continuar. Para fazer as coisas acontecerem. Engraçado, elas acontecem. Eu vejo as pessoas, por exemplo, Isso é matemática, gente. É ciência. É igual publicidade. Quanto mais você trabalha com as estatísticas, com esse tipo de funcionalidade, você consegue alcançar resultados mais prováveis. Então, a probabilidade de usar essas estratégias e as coisas acontecerem com base no que a sociedade tem vivido hoje é muito maior do que você, vamos dizer assim, seguindo algo mais ortodoxo ou tradicional, ou então algo mais autêntico daquilo que Deus tem compartilhado com você, né? Então, quando você é muito autêntico, vamos dizer, você fica à mercê da sorte. E eu digo de coração que você fica à mercê da vontade de Deus, aquilo que Deus quer falar contigo, através da palavra, através do louvor, através de cultuar ao Senhor. Isso é o mais importante. Mas para muita gente que leva de uma maneira científica, você está à mercê da sorte. Mas quando você usa esses dados a seu favor, você está a favor dos números. E isso
facilita o crescimento e o avanço de certos trabalhos. Prossigamos. Cantando, falando, ensinando, mas quando você olha no fundo dos olhos, quando você sente o pulsar do coração, você vê que nada está acontecendo. Não é real, é teatro. Religião, por definição, é teatro. É uma coisa feita assim como alguém que faz uma propaganda de venda de um automóvel. Alguém que decora o roteiro. Alguém que meio faz a coisa assim. Mas quando a gente passa por essa bênção de Jeremias, quando a gente olha toda essa realidade bendita de ser enganado por Deus, seduzido pelo amor incondicional e ser colocado nos trilhos do caminho de Deus na nossa vida, sabe o que acontece? Aí a declaração de fé é verdadeira. Ela não é uma construção racional de tentativa de prender na cabeça humana os mistérios da divindade. Ela não é simplesmente uma demarcação de território para dizer, olha como eu estou certo e todo mundo está errado. Ela não é só uma declaração orgulhosa de quem está no ambiente religioso e diz, olha como eu estou bem no lugar certo enquanto esses loucos não sabem de nada. Só quem passa por esse caminho curioso, misterioso, extraordinário e poderoso acredita de verdade. E sabe o que mais? Aí sim, só quem passa por isso canta de verdade, louva de verdade, não representa, não é mera técnica, não é simplesmente preparo vocal, não é simplesmente uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. É a diferença de ser abençoado pelos caminhos dolorosos, escuros, incompreensíveis, poderosos e redentivos de Deus, que pega a sua vida do jeito que você não quer e o fogo arde lá dentro. E de repente você vê a obra de Deus acontecendo, você vê as coisas se definindo. E quando isso acontece, Deus de alguma maneira sintoniza o nosso coração com o seu poder, a sua graça e o seu mistério. Amém. Aí a gente canta de verdade. Então cantem ao Senhor. Glória a Deus por essa fala do pastor. Tudo isso que ele diz é muito sério, gente. Como eu havia dito anteriormente, às vezes a gente fica preso, emaranhado nessas obrigações do mundo. É interessante, parece que quanto mais a gente cresce, quanto mais a instituição, a organização cresce, mais emaranhado a gente vai ficando nessas coisas do mundo, mais escravos a gente vai ficando das técnicas, das estratégias, enfim. E às vezes a gente não consegue nem entrar num culto e adorar o Senhor, porque a nossa cabeça está a mil, está olhando tudo ali que está acontecendo. Eu falo, meus irmãos, de coração, eu mesmo preciso melhorar nesse sentido. E eu creio que muitos de nós, tanto pessoas que assistem aos cultos, que estão lá para avaliar a qualidade do culto, do espaço do pastor do louvor, quanto também aqueles pastores, líderes, ministros de louvor que estão ali para prestar o culto ao Senhor, mas que na verdade estão fazendo uma apresentação teatral. Eu digo para vocês a verdade, a gente precisa se arrepender. Precisa voltar os olhos para o Senhor. A gente precisa estar no lugar para prestar culto verdadeiro ao Senhor. E aí sim a gente vai ser modificado, vai ser transformado, a gente vai sentir, a gente vai viver de fato a presença do Senhor. As técnicas deste mundo são funcionais, elas podem até criar um ambiente ali parecido com um ambiente de adoração. Mas quem pode dizer se é de verdade? Mas sabe como que a gente pode identificar? Os frutos de adoração, o fruto do Espírito, a transformação na vida das pessoas que estão vivendo aquela experiência de fé. A gente vê frutos verdadeiros quando pessoas se dispõem com sinceridade em adorar ao Senhor.
em transformar suas vidas em um instrumento de devoção e de louvor ao nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quer vocês preguem, quer vocês cantem, quer vocês criem estratégias, façam obras missionárias, se isso não for feito de maneira legítima, com uma legítima adoração ao Senhor, de nada vale. É vazio, é inócuo, é inoperante, é ineficiente. Mas quando você faz tudo isso para a glória de Deus, a transformação é certa. E muitas vezes Deus nos prova, através das dificuldades, através das frustrações, através de templos que não enchem, de grupos que são pequenininhos, de membros que são difíceis, que dão trabalho. Ele nos prova ali, Ele nos molda e Ele vai nos mostrando que nós precisamos ser adoradores verdadeiros, independente das circunstâncias e das dificuldades que passamos. São nos momentos de dificuldade financeira, de dificuldade emocional. São nessas horas que o Senhor nos molda, nos quebra, nos esfarela para que o tesouro do Evangelho possa brilhar. Que seja assim a sua vida. Que seja assim a sua adoração, meu irmão e minha irmã. Então, quando você for a um culto, vá para adorar. Vá para servir. Vá para se entregar. Não fique de olho, buscando coisas para criticar, mas vá para adorar ao Senhor e render a Ele um verdadeiro louvor. Amém? Bom, meu desejo é que este vídeo seja muito edificante para você. Meu desejo é que você seja profundamente abençoado e abençoada pelo Senhor. E que a sua vida de adoração seja legítima, que a sua fé seja verdadeira. Amém? Então, chegamos ao final desse vídeo. Você que chegou até aqui, não deixou seu like, seu comentário. Aproveite para fazer isso enquanto há tempo. Se você não se inscreveu nesse canal, tem mais coisas interessantes acontecendo. Então inscreva-se no canal, ative as notificações. Amém? E siga-nos nas nossas outras redes sociais. @o Projeto Celeiro. Até breve!